Hoje, pós-feriado, com os destaques dela, Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre a classificação de risco dos municípios e sobre os impactos econômicos provocados pela crise do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. Hoje também tem pronunciamento do governador Renato Casagrande e a gente está aí na expectativa de novas medidas que devem ser anunciadas por ele. Lucas. Portanto, daqui a pouco você vai acompanhar aqui na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo o pronunciamento do governador. Esteve no posto nas últimas semanas. A gente está com ele aqui na telinha conosco para conversar comigo e com a Verônica. A gente tira para cá para falar com o secretário. Secretário, boa noite, obrigado por estar aqui no Giro TV. Começo te perguntando, secretário, em relação aos primeiros dias à frente da pasta da Segurança Pública do Estado, como é que o senhor assume essa pasta nesse momento no Estado? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Assumimos com a expectativa de tentar ajudar a sociedade capixaba, como nós fizemos ao longo dos nossos 31 anos dentro da Polícia Militar, na segurança pública capixaba. Então, com a experiência que a gente traz dentro da Polícia Militar, por ter ocupado várias funções, e até mesmo fora também no município de Vila Velha e município de Viana, como secretário municipal, a gente entende muito bem as problemáticas que atormentam as comunidades no campo da segurança pública. Sabemos que não temos a receita para tudo, porque várias peças que compõem essa engrenagem chamada segurança pública, e eu me refiro a vários outros atores que necessariamente precisam estar conosco nessa labuta diária para levar melhores dias mais tranquilos, dias mais seguros a todas as comunidades capixabas. Secretário, como é que o senhor chega na pasta da segurança pública? Quais são os principais desafios nesse começo desse cargo para o senhor? Quais são os principais desafios da segurança pública do Estado nesse momento? Olha, nós assumimos um momento de muita dificuldade, onde nós tivemos um ano muito bom de 2018 no que concerne aos homicídios. Tivemos uma marca histórica no Espírito Santo, com a gestão do governador Casagrande e do antigo secretário Roberto de Sá, onde vai todo o nosso respeito e a nossa consideração, onde no ano de 2019 foram registrados menos de 1.000 homicídios no Espírito Santo, uma marca que não se alcançava desde o ano de 1992. Então, isso denota o esforço das instituições de segurança pública e a gestão maior, que é no caso do próprio nosso governador, que se dedica também a essa questão da segurança pública. Passado o ano de 2019, entramos em 2020, um pequeno aumento em janeiro, fevereiro, mas aí sim, em março e início de abril, um aumento considerável, e que agora merece todo o nosso esforço novamente para entender o que aconteceu nesse período, um período que coincide exatamente com o período do Covid-19, que traz um alarme para a sociedade, traz um isolamento social, e nós precisamos entender o que efetivamente aconteceu para que nós possamos recuperar esses números e o Estado do Espírito Santo continuar numa média nacional com o programa Estado Presente, dedicado exclusivamente à questão da segurança pública na redução dos homicídios. Então, é trabalhar com a estatística que nós temos agora, com o momento atual que nós vivemos por conta da pandemia, entender que muitas vezes ocorrem ataques, como em todo o território brasileiro, por conta de querer ocupar pontos mais rentáveis de droga, e nós estamos falando do tráfico, nós estamos falando de jovens de 12 a 28 anos, que são efetivamente hoje gerentes de tráfico de entorpecentes e que acabam, ao tomarem o ponto rival, acabam por protagonizar cenas de violência e muitas vezes seguidas de homicídios, o que traz também um transtorno enorme
para as comunidades. Mas tem muitas coisas atreladas a isso. Nós estamos falando de educação, de família, de religião, de diversas questões, o aparato social, diversas questões que acabam por desaguar na segurança pública. E aí recai a cobrança sobre o aparato policial. Temos consciência disso tudo, vamos trabalhar com a contribuição que nós podemos dar na linha de força e de trabalho das instituições de segurança pública que nós conhecemos e sabemos que são bastante capazes. É isso. Daí estamos conversando com o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho. Agora quem entra na roda nessa conversa é a repórter Verônica Salazar. Verônica. Olá, secretário, boa noite, tudo bem? Bom, com relação à gestão, né, nesse período de pandemia, nesse período de crise, né, como está a gestão da segurança pública aqui no Espírito Santo? Quais são os caminhos, né, que essa nova gestão tem tomado? Boa noite, Verônica, prazer falar com você. A nossa gestão, ela visa incentivar os nossos policiais militares, encorajá-los para a missão constitucional a qual eles foram concebidos, que é dar segurança à sociedade capixaba. A sociedade, assim como a sociedade brasileira e mundial, está bastante preocupada com essa questão da pandemia que nos assusta, mas nós temos que partir para cima na tentativa de trazer segurança para as comunidades. Então, a nossa palavra é de incentivo aos nossos policiais militares, nossos policiais civis, nossos bombeiros militares, colocar efetivamente esses servidores públicos à disposição da sociedade, talvez no momento em que ela mais precisa. Ela precisa identificar o policial na rua, ela precisa saber que nós continuamos trabalhando, embora nós também estejamos preocupados em levar um problema para dentro das nossas casas, das nossas famílias, mas nós temos uma missão a ser cumprida e essa missão exige a nossa presença nas ruas de forma ostensiva, com trabalho dedicado para que nós levemos tranquilidade às pessoas. Sempre lembrando, como eu falei anteriormente, que várias outras possibilidades estão intrínsecas à segurança pública e aí nós precisamos efetivamente da participação de diversos outros atores. Estamos trabalhando no planejamento, como agora acabamos uma operação Tiradentes, de colocar a operacionalidade da Polícia Militar mais visível para a sociedade. Com isso, estamos fazendo operações a ônibus, estamos fazendo pontos de abordagens, estamos fazendo pontos de visibilidade, onde a Polícia Militar está com a viatura parada, giroflex ligado, policial desembarcado, colete refletivo. Isso tem um efeito muito positivo junto à população, que nesse momento já passa por uma preocupação. Então, ela não pode deixar de visualizar as suas polícias, deixar de enxergar os seus efetivos policiais trabalhando ao seu dispor. Além desse fator, secretário, de novos tempos de pandemia, quais são as particularidades da segurança pública nesse momento? O senhor que comanda a Polícia Militar, também com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, quais são as particularidades da segurança nesses tempos de pandemia? Menos gente na rua, aumento de violência dentro de casa, quais são as frentes específicas de tempos de isolamento que o Estado vem enfrentando nesses tempos de pandemia? Olha, menos gente nas ruas, mas nós estamos falando de pessoas que circulam para os seus trabalhos, pessoas que tinham os seus empregos, pessoas que contribuem com a vida econômica do Estado. Agora, o criminoso ele não deixou de circular. O criminoso que comete o tráfico, que comete o homicídio, a situação da pessoa que reside nas ruas, não deixaram de consumir as drogas, não deixaram de cometer o roubo, o furto. Então, os nossos desafios por conta da pandemia não pararam. E aí cresce ainda a preocupação que nós temos que ter com os nossos agentes públicos. Então, nós temos que robustecer a segurança pública, mas cercar os nossos agentes de todos os cuidados, de todas as orientações que a Organização Mundial de Saúde, que a Secretaria de Saúde do Estado tem feito, que o governador do Estado muito bem tem conduzido esse processo. E aí nós estamos falando de equipamentos de proteção individual, máscara, álcool em gel. Então, tudo isso entra nesse processo agora de pandemia como uma novidade. Mas o criminoso não deixou de circular nas ruas, aquele que quer tomar um ponto de droga do outro
não deixou de dar o seu ataque. Agora mesmo nós estamos aqui cedendo a entrevista para vocês e nos chega a notícia de um ataque em Mangue Seco, próximo ali ao bairro Itararé, próximo ao bairro Santa Marta, na parte baixa de Santa Marta. Traz um transtorno violento para aquela comunidade. É um indivíduo, é um grupo tentando tomar o ponto de droga de outro. Porque nesse momento, como as pessoas não estão circulando, o ponto de droga, e aí o consumidor, ele tem uma participação fundamental nisso, nós temos que imputar a ele a responsabilidade. O consumidor não consegue chegar lá dentro do bairro, como ele ia anteriormente, lá na ponta do mangue. Ele vai comprar essa droga agora, quem vende na beira do asfalto. Então, os grupos rivais vão tentar tomar os pontos mais rentáveis. E aí nós estamos falando de jovens, que a legislação não consegue alcançá-los. Se nós fizermos uma estatística hoje, a idade que prevalece no tráfico de entorpecentes são jovens de 17 anos. Quando nós falamos em roubo, em furto, a legislação não consegue mais alcançar as pessoas que cometem esse crime. Se nós falarmos de moradores de rua, pior ainda, a questão social, a legislação não alcança esses indivíduos. Então, vejam, é uma questão muito... são muitos problemas que desaguam na segurança pública, intrínsecos com outras ações que nós não temos a pronta resposta de uma legislação eficaz para alcançar essas pessoas. Vamos lutando com as ferramentas que temos, acreditamos que as famílias são fundamentais nesse processo, famílias estruturadas, famílias que tenham um direcionamento para os seus filhos, famílias que consigam encaminhar seus filhos para uma linha de emprego, tudo isso facilita a questão da segurança pública. Países desenvolvidos não sofrem aquilo que nós sofremos, principalmente no que concerne a esses ataques voltados para grupos ligados ao tráfico de entorpecentes. Agora, secretário, por falar em famílias, né? Desde a quarentena, a gente tem visto aí o aumento do número de casos de violência, especialmente os casos envolvendo mulheres e idosos. Como o Estado tem trabalhado essa questão? Verônica, uma questão muito difícil, né? Porque, assim como antes, muitas vezes esses crimes são cometidos dentro de quatro paredes. Então, fica muito difícil para o agente público, quando ele é acionado muitas vezes, é porque um vizinho já ouviu um grito, é porque um vizinho já ouviu, infelizmente, um estampido de uma munição, um disparo de uma arma de fogo, e quando nós chegamos nessas ocorrências, muitas vezes já encontramos senhoras e idosos vitimados de uma violência doméstica. Então, é trabalhar muito na linha da educação, ter um efetivo que realmente possa alcançar essas pessoas nos momentos que elas precisam, mas até isso fica agora muito difícil, porque as pessoas estão mais em casa, e aquele que traz uma cultura de machismo, que traz uma cultura de violência, ele vai exacerbar essa violência no momento em que ele está exatamente dentro da sua casa. Então fica muito mais difícil a nossa atuação. Temos aqui na Secretaria de Segurança Pública a gerência da mulher para tratar essas questões, mas é uma plataforma muito mais educacional do que nós conseguimos extirpar isso pela corrente da operacionalidade de tentar intervir, evitando que isso aconteça. A Polícia Civil do Espírito Santo, ela tem um programa sensacional, que é justamente dialogar com esses homens violentos, trazer para uma roda de conversa, envolver os municípios nisso, para que a gente possa tentar desmistificar essa violência, muitas vezes gerada desde a infância. Aquele processo ele se repete. Quando ele sofreu aquela violência dentro da sua casa, quando ele fez algo de errado, logo de pronto ele era punido com a violência. Então ele também leva isso para dentro do seu casamento, ele leva isso para o contato com seus filhos, e é isso que nós temos que tentar quebrar na sociedade, desde a educação, com jovens ainda que estão vendo hoje os seus pais também fazerem isso, para que isso não se replique no futuro. Mas é realmente uma questão muito difícil de se combater com o aparato policial, por conta de serem cometidos em quatro paredes, dentro do habitat natural dessas pessoas, onde elas dialogam diariamente de diversas maneiras.
Por isso que é importante sempre a denúncia, né, no 181 da Polícia Civil, para que os casos possam ter conhecimento. Secretário, para fechar o nosso papo, queria que o senhor falasse sobre a atuação da Força Nacional de Segurança Pública, que segue em atuação no município de Cariacica. Como é que é o diálogo com o governo federal, com a Força Nacional, no auxílio ao combate à violência aqui no Espírito Santo? Olha, é muito importante esse apoio, é um apoio do governo federal, é um programa do governo federal desenvolvido em alguns municípios dentro do território brasileiro. Cariacica foi escolhido pelo governo federal. Assim que nós assumimos, nós convidamos a representante da Força Nacional, a major, que responde pelo efetivo no Espírito Santo, para que aqui estivesse na CESP. Nós abastecemos aquela oficial de todas as informações de inteligência que nós temos e que fomentam principalmente essa questão do tráfico em alguns bairros de Cariacica onde eles atuam. Então recebemos esse apoio com muita gratidão, com muito agradecimento. Queremos fortalecer as ações de inteligência junto à Força Nacional, junto às demais instituições de segurança pública, mas é um apoio fundamental que tem sido dado ao governo do Estado do Espírito Santo, e nós abraçamos a Força Nacional. Afinal de contas, são policiais militares de outros estados, não conhecem a realidade efetiva de Cariacica, precisam do apoio e vêm somar esforços conosco nessa luta aí pela redução dos homicídios e prisão efetiva desses homicidas e traficantes que fomentam essa rivalidade que, via de regra, acaba com mortes violentas nessas comunidades. Exatamente. Secretário, muito obrigado por falar aqui com o Giro TV, muito esclarecedor o papo. Bom trabalho para o senhor nesse começo de gestão à frente da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Até uma próxima. Eu que agradeço a você, a Verônica, muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à disposição. É isso daí. Esse, portanto, foi o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, que assume a pasta desde os últimos 15 dias para ajudar no combate à violência no Espírito Santo e também pensar políticas públicas voltadas para a segurança pública. Vamos falar agora dos supermercados, que estão limitando a entrada de clientes para evitar aglomerações e contágio pelo novo coronavírus. O repórter Bernardo Barbosa tem as informações. A pandemia afetou a movimentação de supermercados na Grande Vitória. Agora, medidas de prevenção estão sendo tomadas para clientes e funcionários. Para os consumidores, a higienização das mãos e dos carrinhos é feita logo na entrada das lojas. Dentro, adesivos determinam a distância das pessoas para evitarem aglomerações. Já os trabalhadores usam máscaras e nos caixas há uma proteção para evitar a transmissão do novo coronavírus. Outra medida para os supermercados foi a limitação de pessoas dentro do estabelecimento, agora com uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Neste, por exemplo, a capacidade foi reduzida. Em períodos normais, a loja aceitava cerca de 250 clientes. Agora, o permitido é 175. Senhas são distribuídas para se ter o controle. A medida para poder não espalhar o vírus, né? Se está morrendo um monte de gente, talvez assim melhore, mas... Se todo mundo ficar andando aí em contato, um próximo do outro, falando, lançando perdigoto na face do outro, não vai acabar nunca, essa pandemia não vai acabar nunca. Então nós temos que vivermos, quanto mais um afastado do outro, vai ser melhor. Eu estou com um problema respiratório, eu quase não estou usando a máscara, mas eu estou fazendo o possível para usar, né? Mas está difícil, mas eu estou procurando seguir a risca. Segundo o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, toda a determinação será adotada visando a segurança de ambas as partes. Cada dia aparece uma coisa, nós temos aí uma série de novidades, a semana que vem pode ser outra, amanhã pode ser outra, e o que vinha pela frente a gente está aí para enfrentar, entendeu? E colaborar da melhor maneira possível. Eu acho que a sociedade, de modo geral, que está inserida nesse processo, porventura pode acontecer. Essas, então, as novas regras para os supermercados, decreto que foi publicado durante o feriado
desse feriado prolongado de Festa da Penha e também de Tiradentes pelo governador Renato Casagrande, que volta a falar em pronunciamento daqui a pouco e você vai acompanhar aqui na TV Educativa. Agora na tela para você os dados atualizados da Covid-19 no Brasil. Já são 45.765 casos confirmados da Covid-19 no Brasil. São 22 infectados para cada 100 mil habitantes e o número de mortes atualizadas no último boletim do Ministério da Saúde de 2.912 mortes. A taxa de letalidade é de 6,4%. E aí, a boa notícia, 50% dos pacientes já estão curados, 23.015 pessoas já estão curadas. Aqui no mapa, você tem uma noção dos estados que mais estão sofrendo com a pandemia do coronavírus, liderados por São Paulo, com 15.914 casos confirmados da Covid-19, Rio de Janeiro, com 5.552 casos e o Espírito Santo já aí na tela para você com 1.313 casos confirmados de Covid-19. Daqui a pouco você vai acompanhar o mapa do Espírito Santo completo com a taxa de contaminação por bairro, faixa etária e muito mais no portal coronavírus.es.gov.br. E aqui você vê na tela os estados que estão em emergência. O Espírito Santo é um deles. Essa bolinha mais escura no mapa são os estados esse vermelho mais escuro, né, são os estados que estão com a situação mais complicada em relação a casos do coronavírus. Os estados que estão abaixo da média são nessa cor mais clara, esse rosé um pouco mais claro, espalhado pelo mapa do Brasil nos estados. E aqui temos o avanço dos casos da Covid-19 no Brasil. E agora vamos falar sobre barreiras sanitárias que foram implementadas na Grande Vitória para conter o avanço do novo coronavírus. O governo do estado também flexibilizou a abertura de comércio nos municípios do interior, onde há baixa incidência dos casos da Covid-19. Os detalhes com a repórter Alessandra Bruno. O governo do Espírito Santo instituiu um mapeamento de risco para o enfrentamento do novo coronavírus, que divide o estado de acordo com o risco de contágio. Os níveis de risco são leve, moderado e alto. E seguindo esses critérios, o governador Renato Casagrande flexibilizou a abertura do comércio em 72 municípios do estado considerados de risco leve, ou seja, com menos de 23 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Os comerciantes, é claro, devem seguir todas as regras para evitar a disseminação do novo coronavírus e todos os trabalhadores devem usar máscaras. A recomendação também é para a população. A medida não vale para Grande Vitória e para o município de Alfredo Chaves, no sul do Espírito Santo, onde os níveis de contaminação são de alto risco. E por isso, o isolamento social e a restrição ao comércio continuam até o dia 30 de abril. As novas medidas para os municípios classificados como de alto risco incluem também o uso obrigatório de máscaras por toda a população, um cliente para cada 10 metros quadrados nas padarias, supermercados, pequenos comércios e lojas de conveniência, e também a implantação de barreiras sanitárias na Grande Vitória, que concentra mais de 80% dos casos confirmados. A partir de amanhã, nós estaremos com 4 barreiras sanitárias, iniciando o trabalho com 4 barreiras sanitárias na região da Grande Vitória. Uma barreira sanitária vai ser na Rodossol, na altura do pedágio. Outra barreira sanitária vai ser na PRF de Viana. Outra barreira sanitária será na Polícia Rodoviária Federal da Serra. E outra barreira sanitária será, que é a quarta barreira aqui na região, no Trevo, antes da ponte que liga Nova Almeida à Praia Grande. Nós teremos nessas barreiras uma polícia militar, a presença da Polícia Militar, a presença do Corpo de Bombeiros, a presença do Exército Brasileiro, a presença de guardas municipais e a presença de agentes de saúde do município. O principal é fazer uma abordagem de orientação, preliminarmente, uma abordagem de orientação, fazendo uma medição da temperatura daquela pessoa, de acordo com os resultados, um encaminhamento ou alguma orientação, verificar a utilização de máscaras. E daqui a pouco vamos entender melhor como é que funciona esse mapa
da contaminação do coronavírus por município com a repórter Verônica Salazar. Mas antes, vamos ao primeiro break, primeiro intervalo do nosso programa de hoje do Giro TV. Daqui a pouquinho voltamos. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Ir além dos fatos. We have come here to let you know that change is coming. Ir além da verdade. Oportunidade. Segurança pública. I want to talk about that, but... É tempo de compreender contextos e construir pontos de vista. Jornalismo além da rotina. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Jornal da Cultura. Todos os lados da notícia. Mesmo sem atendimento presencial, o Banestes vai estar ao lado dos capixabas com soluções emergenciais para enfrentar esse momento. Tem crédito para empresas, pagamento de contas no cartão sem juros e 15 dias no cheque especial, também sem juros. Quem já tem contrato pode começar a pagar em até 180 dias. Acesse o site e saiba mais. Banestes, digital quando você quiser. E nesse momento todos precisamos ser. Minutos, como se conta um ano a mais. Em dias, em noites, em beijos, em cafezinhos, em metros, em pés, em risos, em dor. E que não. Viva sua vida com amor. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE e você pode participar com a gente através das redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo e pelo WhatsApp. Mande para cá o seu vídeo no 27 999 43 55 74 no WhatsApp da TVE. Vou repetir para você. 999 43 55 74. Mande para cá o seu vídeo, a sua foto do que você está fazendo nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento social. E agora a gente volta a falar sobre o mapa de risco dos municípios do Espírito Santo. Na tela para você o mapa do site coronavírus.es.gov.br. Mas eu chamo a Verônica Salazar para explicar os dados desse mapa de risco. É com você, Verônica. Pois é, Lucas. O município de Vila Velha continua liderando o ranking das cidades com maior número de infectados pela Covid-19 e está aí no patamar de alto risco, né? O maior dessa classificação é estipulada pelo site desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde e outras entidades aí ligadas ao governo do estado. Bom, são 358 casos confirmados somente no município. A maior parte é de mulheres, com 232 casos, contra 126 casos de homens. E as idades, Lucas, variam entre 30 e 39 anos, é uma média até baixa, né? Serra e Vitória estão na sequência, estão na zona de risco, já é um patamar abaixo de Vila Velha, que é alto risco. Então, Serra e Vitória estão na zona de risco, é considerada alta. 358 casos na Serra e 291 em Vitória. E apesar de Vila Velha e Serra concentrarem o maior número de casos no geral, é no bairro de Jardim Camburi, em Vitória, que tem mais moradores com a doença. São 71 casos confirmados e 6 óbitos. A taxa de letalidade
só de Jardim Camburi está em 8,45%. É maior do que a taxa de letalidade do Espírito Santo e até mesmo do Brasil, que está na média aí de 6%. 14 de abril para o bairro de Jardim Camburi foi o dia considerado... Vamos cortar rapidinho a Verônica para chamar do Palácio Anchieta a fala do governador do estado, Renato Casagrande. Da não aglomeração. Hoje, em alguns municípios do estado, nós começamos com a possibilidade do funcionamento com uma série de protocolos, uma série de regras para o funcionamento do comércio. Mas é muito importante que o cidadão, que a cidadã saiba que nós continuamos com o mesmo pedido das pessoas ficarem em casa, das pessoas não se mobilizarem, das pessoas compreenderem que nós estamos numa fase de crescimento ainda do contágio do vírus e estamos perdendo ainda vidas devido ao vírus. Hoje mesmo nós tivemos mais 3 pessoas que perderam a vida. Então, é muito importante que a gente compreenda que estamos buscando uma maneira da convivência, onde se preserve a vida como prioridade e, ao mesmo tempo, a gente permita que alguma atividade econômica funcione, sabendo que a crise é mundial, que a crise não é local, mas que o mercado local pode dar algum tipo de energia para a atividade econômica. Mas se não tivermos a colaboração das pessoas, os municípios que estão hoje autorizados a funcionarem, daqui a pouquinho podem ser proibidos de funcionar. Então, é preciso que o comerciante tenha todo o cuidado com o seu servidor, é preciso que o servidor tenha cuidado no atendimento ao cliente, é preciso que o cliente tenha cuidado na hora de alguma loja que esteja aberta, algum serviço que esteja aberto. Então, assim, todos precisam estar usando máscara, quem estiver vendendo, quem estiver trabalhando na loja. Nos municípios de baixo risco, a orientação é que use máscara, todos usem máscara. No município de risco moderado e risco alto, é preciso que todos usem, aí já é uma determinação que cada um cumpra, sabendo da sua responsabilidade. Ninguém vai sair multando ninguém, mas é uma determinação para que a gente use, para dizer a você que isso é fundamental para que a gente possa ter mais uma barreira ao contágio do vírus. Então, hoje, nós começamos com a possibilidades de alguma atividade a mais em diversos municípios do estado, mas a orientação continua a mesma, de que nós estamos vivendo uma pandemia, que pessoas podem perder a vida, não corram risco, não paguem para ver. Então é muito importante que vocês saibam da importância de se proteger e proteger outras pessoas. Então, assim, não aglomerem, por favor, em nenhum local, em banco, em nenhum outro local, em supermercado, em nenhuma loja. A loja tem que funcionar com um cliente por 10 metros quadrados. Então, tem uma série de regras, álcool gel ou lavatório com sabão. Você tem que ter todas as condições de higiene e as barreiras, tá certo? Que a gente está estabelecendo. Então, para que a gente possa ter sucesso nessa modelagem do mapeamento de risco de cada município, é preciso que a gente compreenda a necessidade da nossa tarefa individual. Assim, isso não é a tarefa de governo, é a tarefa de cada um de nós. Então, por isso que a gente está chamando muita atenção, porque nós vamos ter, por muitos meses ainda, essa pandemia nos ameaçando, efetivamente, ameaçando vidas nossas e de pessoas que a gente gosta muito. Então é importante que a gente compreenda a mudança de comportamento que a gente tem que ter. Amanhã também, quinta-feira, a gente inicia as barreiras sanitárias na Grande Vitória e em Alfredo Chaves, que são os municípios de risco alto. São 5 municípios da Grande Vitória, mais Alfredo Chaves. Então nós vamos ter 4 barreiras aqui, 2 barreiras em Alfredo Chaves. Então nós vamos ter o Exército, o Bombeiro, a Polícia Militar, Secretaria Estadual de Saúde, Municipal de Saúde, nós vamos ter a Guarda Municipal, nós vamos ter todo mundo trabalhando na direção de orientar as pessoas, de medir a temperatura, de encaminhar as pessoas que precisam ser encaminhadas para a unidade de saúde. Então, é a hora da gente trabalhar, é hora
dos grupos e das equipes de saúde da família, identificar as pessoas que estão com a contaminação, contagiadas, as pessoas que estão com suspeitas de estarem contagiadas, isolarem essas pessoas, acompanharem essas pessoas para que elas não causem a infecção de mais ninguém, que não transmitam o vírus para mais ninguém. Então hoje as barreiras sanitárias é uma demonstração clara daquilo que a gente precisa fazer em termos de vigilância. Então é um exemplo, é um símbolo, né, para que todos nós vigiemos a nossa situação, a nossa condição da nossa saúde, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. Então, é uma vigilância, é uma prevenção, estamos com alguma virose ou não, nos isolarmos e ao mesmo tempo ir vigiando também e monitorando outras pessoas da nossa família e da nossa região, do nosso bairro. Então, amanhã começam as barreiras sanitárias e cada um de nós temos que ser um instrumento para que a gente possa impedir a contaminação e a transmissão do vírus. O que começou hoje também foram as propostas para as linhas de financiamento que estão vinculadas ao fundo de aval. Nós colocamos 100 milhões de reais num fundo de aval. O fundo de aval, uma parte dele vai avalizar financiamento para microempreendedor, até 5 mil reais. Você que é microempreendedor deve procurar um agente de crédito do programa Nosso Crédito, todo município tem agente de crédito, e através dele você vai fazer uma proposta para que você busque, então, um financiamento, que não tem custo esse financiamento, até 5 mil reais. Empresário de microempresa, empresário de pequena empresa, também estão avalizados por esse fundo de aval, mas esses vão procurar diretamente a agência do Banestes. Então, começou hoje a coleta de proposta na agência do Banestes, para quem é empresário de microempresa, empresário de pequena empresa. Para quem é microempreendedor, procure um agente de crédito do programa Nosso Crédito. Então, também começou a funcionar hoje a aplicação dessas linhas de crédito para sustentar a atividade econômica no estado do Espírito Santo. Então, são ações que nós estamos desenvolvendo e que têm o objetivo de proteger as pessoas. Nossos dois grandes objetivos nesta pandemia é a gente proteger vidas e proteger as pessoas mais vulneráveis. São os nossos dois grandes objetivos, é isso que a gente tem feito, tá bom? Muito obrigado a vocês e até amanhã, se Deus quiser. Essa então a fala do governador do estado, Renato Casagrande, direto do Palácio Anchieta, em medidas anunciadas aí, mais uma atualização em relação à pandemia do coronavírus, mais uma vez reforçando que a principal intenção das medidas são para preservar as vidas do capixaba e detalhando outras medidas que nós falamos aqui anteriormente no Giro TV, como a aplicação de barreiras sanitárias em pontos das cidades da Grande Vitória. Mas agora a gente volta com a Verônica Salazar, que estava falando antes da fala do governador sobre o mapa de risco do Espírito Santo e as cidades onde esse mapa está sendo colocado em prática e também os números detalhados. Volto com você, Verônica. Pois é, Lucas, a gente parou no bairro de Jardim Camburi, que apesar de Vila Velha estar na frente como município, Jardim Camburi está na frente como bairro mesmo, né? Então, a gente está falando da taxa de letalidade do bairro de Jardim Camburi, que está em 8,45%, é um pouco superior aí à média nacional e à média do estado. O dia 14 de abril foi o dia mais crítico para Jardim Camburi, com 125 confirmações no único dia. Depois, esses números caíram e as confirmações foram menores, Lucas. Não podemos esquecer que todas essas confirmações, elas se referem sempre às contaminações que aconteceram 15 dias antes dessas confirmações. Vamos falar um pouquinho então sobre a faixa de idade de quem mais se contamina? No bairro de Jardim Camburi, que é o que está na frente aí dessa contagem, a faixa de idade está entre 30 e 39 anos, seguido de 50 e 59 anos.
E as mulheres continuam sendo as mais infectadas, com 45 casos somente no bairro, contra 26 casos de homens. Já Cariacica, o município de Cariacica, ela está na zona considerada de risco moderado, Lucas, porque tem 130 casos confirmados. E os demais municípios, incluindo aí Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, que são cidades polo, estão na zona de baixo risco, abaixo de 25 casos. Só lembrando, Lucas, que esse painel Covid-19 foi elaborado pelo governo do estado e atualiza em tempo real os dados relacionados à doença aqui no Espírito Santo e também o perfil desses pacientes. Então, para você que tiver curiosidade, tiver necessidade de acessar esses dados, é www.coronavírus.es.gov.br. Você clica no canto superior direito, vai lá em transparência e clica em painel Covid-19. Aguarda um pouquinho que todas as informações vão estar lá atualizadas todos os dias, sempre após as 3 horas da tarde. Lucas, eu volto com você. Obrigado, Verônica. Então chegou a hora do segundo intervalo aqui do Giro TVE. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações para você ligado na TV Educativa e também na Rádio Espírito Santo. Um novo olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE. Os sintomas mais comuns do coronavírus são febre, tosse e falta de ar. Alguns casos podem apresentar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. É importante procurar ajuda médica imediata assim que os sintomas surgirem. A busca pelo conhecimento, pelo belo, pelo inexplorado. Um passeio pela história. Mundo Museu. Quarta, 00:15. Neste último mês de quarentena, a perda acumulada no PIB de São Paulo foi de 86 bilhões de reais, 4,4% do resultado do ano passado. E a pandemia ainda não atingiu o pico. O que esperar do Brasil depois da crise? Você confere a análise do cenário econômico na quinta-feira, às 10h45 da noite. Na próxima semana, a convidada do Provoca é uma mulher que não para quieta. Quer dizer, não parava, porque nós vamos ver como está a quarentena de Cláudia Raia. Será que ela dança, canta para os vizinhos? Cláudia Raia no Provoca em Casa na próxima terça, logo após o Jornal da Cultura. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE desta quarta-feira e o Espírito Santo deve apresentar novas ondas de coronavírus e a previsão é de que a crise vá até 2021, segundo estimativas das autoridades capixabas. Além da saúde, o setor econômico tem preocupado os gestores públicos, assunto para a repórter Verônica Salazar. Isso mesmo, Lucas. A possibilidade de prolongamento da crise do novo coronavírus no Espírito Santo tem tirado o sono das autoridades e também dos especialistas. Isso porque desde o final do ano passado já havia uma incerteza relacionada à economia, por conta que estava num ritmo bastante desacelerado já. Isso sem contar com relação a essa crise que se iniciou no início do ano aqui para a gente.
Nesse feriado, o Giro TVE fez 2 programas especiais e um desses programas ouviu o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti, que falou sobre a gestão financeira do Espírito Santo e em tempos de coronavírus. Uma das preocupações, de acordo com a entrevista, né, que até você que fez essa entrevista com ele, Lucas, com a perda de receita do Espírito Santo, tanto decorrente da crise no petróleo, que aí é relativa à disputa entre Rússia e Arábia Saudita, não tem a ver ainda, por enquanto, com a questão da crise do coronavírus, quanto com a perda do ICMS em si, que é o principal tributo de arrecadação aqui do estado, de todos os estados, na verdade. E a estimativa dada pelo secretário, olha, é preocupante, viu, Lucas? A estimativa de perda para o Espírito Santo, entre perda de royalties e também de ICMS, está em torno de 2 a 3 bilhões de reais. Vamos ver então um trechinho da entrevista que ele fala justamente sobre essa possibilidade de perda. Então, para dentro do governo foi determinado redução de contratos, revisão de contratos, sem que haja aumento de despesa e, pelo contrário, que haja bastante redução de despesas e esses números, porque para poder dar conta da redução da arrecadação que nós estamos enfrentando. Mas as medidas de maior impacto que as pessoas estão acompanhando no momento são as medidas para proteger as empresas e as economias e as pessoas. Mas é importante deixar muito claro que a competência e quem tem condição, de fato, de adotar medidas substanciais que ajudam todas as empresas, pessoas e órgãos públicos nesse momento é o governo federal. Isso por uma questão técnica, porque o Estado ele tem como fonte de arrecadação principal apenas o ICMS. O Estado ele não pode se endividar para apoiar empresas, não pode se endividar para poder ajudar pessoas. Um processo de endividamento do Estado, para a gente fazer uma operação de crédito, chega a demorar até 2 anos, não por conta nossa, mas porque todo o processo de endividamento ele passa por uma análise grande dentro do governo federal, ele passa pelo Senado, ele tem todo um trâmite muito lento e burocrático. Quando nós elaboramos o orçamento para esse ano, nós estimamos que o Estado iria arrecadar 2 bilhões e 200 milhões de reais de royalties de petróleo, por conta do volume de produção que havia naquele momento e da projeção do preço do barril de petróleo a $60 por barril. Só que com essa disputa, o preço do arrecadação foi frustrada em 1 bilhão e 300 milhões de reais. É certo que teremos uma queda muito expressiva, alguns estados falam em 20%, 30%, alguns modelos matemáticos apontam para isso, o que significa aí algo em torno aí de 2 a 3 bilhões de reais a menos de receita para o Estado. Mas ainda, para termos ainda números mais concretos, mais seguros, nós precisamos esperar concluir o ano, o mês de abril, para depois anunciarmos os números e as medidas de ajuste que poderão ser necessárias. Lembrando que essa entrevista foi dada para o programa especial Giro TVE na segunda-feira, programa de feriado, né? Foi feito aí pelo nosso colega Lucas. Bom, o secretário falou ainda sobre os compromissos do Estado, né, tanto com fornecedores quanto com servidores. Vamos ver então o que ele falou. São diversos instrumentos que o Estado pode utilizar, como suspensão de pagamento de dívidas com a União, postergação, renegociação de contratos com fornecedores, postergações de pagamentos de algumas obrigações tributárias para momentos futuros, enfim, uma série de obrigações, de ações que o Estado pode fazer, utilizar também parte do seu recurso em caixa, o seu superávit financeiro, enfim, uma série de obrigações que o Estado pode adotar para fazer frente à sua queda de arrecadação. Esse, portanto, secretário de Estado da Fazenda, Rogério Pegoretti, como disse a Verônica, no bate-papo que tivemos com ele na última segunda-feira, no programa especial de feriado de Nossa Senhora da Penha, explicando os impactos econômicos da pandemia
em relação ao novo coronavírus. Como disse o secretário, como falou a Verônica, estimativa de queda já é real por conta da queda do barril de petróleo. Ainda tem a questão do coronavírus que deve derrubar a arrecadação do Estado em relação a impostos como o ICMS e também ISS. Nessa entrevista também foi citado um fator muito importante que tramita na Câmara Federal e no Senado, uma proposta de lei que recompensaria os estados aos custos do ICMS e do ISS, porém essa proposta ainda não foi aprovada. E professores da UFES e o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo se uniram para realizar um trabalho muito importante nesse período de quarentena, de pandemia do coronavírus, com sobrecarga de vagas na rede pública de saúde. Os professores estão recuperando leitos com defeito. Esta frente tem recebido leitos hospitalares do Hospital Doro Silva e realizado manutenções que vão desde manutenção mecânica, elétrica, até mesmo construção de placas de circuito impresso e construção de dispositivos em impressora 3D. Já recebemos em torno de 30 leitos. Já devolvemos 9 leitos para o Hospital Doro Silva e temos 9 leitos prontos para serem devolvidos essa semana. Portanto, esse projeto bacana da UFES de levar esses respiradores recuperados. E vamos, antes de encerrar o Giro TV, a gente rapidamente vamos dar um papo aqui no próximo programa com o músico Amaro Lima, que está na linha conosco, está de lado conosco. Daqui a pouco, então, vamos tentar o contato com o Amaro, que teve um pequeno problema. Antes de encerrar o nosso programa de hoje, vamos passar rapidamente nas medidas anunciadas pelo governador. Vamos encerrar o programa, na verdade, de hoje. Amanhã tem mais uma edição do Giro TV para você ligado na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo. Até lá! Olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE.